Hoje vamos falar sobre a rotina de trabalho nos cafezais. Entre os séculos XIX e XX, o café foi o grande carro-chefe das exportações brasileiras, trazendo muitas mudanças para o nosso país. Mas sabiam que por trás desse sucesso havia um trabalho pesado e cruel nas fazendas? Os escravizados eram os responsáveis por todo o trabalho nas plantações de café. Eles enfrentavam condições desumanas, trabalhando longas horas sobre o sol, sem receber salários justos e sofrendo constante abuso de seus donos. Essa exploração deixou marcas profundas na nossa história. Além disso, o café também teve um grande impacto político e econômico no Brasil. A riqueza gerada pela exportação do café contribuiu para o desenvolvimento de algumas regiões do país, mas também perpetuou desigualdades sociais e econômicas que ainda enfrentamos hoje. Culturalmente, o café também deixou a sua marca. Ele se tornou parte da identidade brasileira, influenciando a nossa culinária, as nossas tradições e até mesmo a nossa forma de socializar. O famoso café faz parte do nosso dia a dia e é um símbolo da nossa hospitalidade. As terras para o plantio, plantavam café, após aproximadamente 4 anos colhiam os grãos. Após a colheita era feita a lavagem, a secagem era feita no sol. Os grãos eram ensacados e encaminhados por transporte, por ferrovias ou transporte de animais. Os sacos eram enviados ao porto e encaminhados para a exportação. Eles também faziam a manutenção da fazenda e dos equipamentos, e além dos trabalhos domésticos. O seu cotidiano era bem desgastante. Por conta do excesso de trabalho, grande parte dos escravizados tinha uma saúde debilitada. Nos centros urbanos, o trabalho escravo era bastante comum, principalmente os escravos de ganho. Eles vendiam produtos pelas cidades, arrecadando lucros para seus patrões. Além dos escravos de ganho, também tinham os escravos urbanos, que faziam diversos serviços para os seus patrões, incluindo o transporte das liteiras. Quando a gente vai falar de resistência à escravidão, existiram diversas formas de resistência, como, por exemplo, as fugas. As fugas podiam ser individuais ou coletivas e elas aconteciam por meio das plantações, que eles usavam para ir até matagais próximos, iam para as grandes cidades ou então iam para os quilombos. Os quilombos eram vilas formadas por escravizados que abrigava escravos fugidos ou então escravos libertos que não tinham para onde ir. Diferente do que a gente acha, nem todos esses quilombos eram escondidos ou desconhecidos. Muitos deles eram muito conhecidos e poderosos. Outras formas de resistência também eram os suicídios dos navios negreiros, as mães que matavam ou abortavam seus próprios filhos para não terem que viver uma vida escrava. Tinham os escravos que quebravam suas máquinas de trabalho ou faziam corpo mole para não ter que trabalhar. E também tínhamos as resistências culturais, que eram quando os escravos praticavam seus costumes e religiões africanas, algo que era estritamente proibido pela Igreja Católica. No século XIX, a Inglaterra passou a defender o fim do tráfico de escravos no Brasil, pois naquela época ela precisava de pessoas assalariadas para poder comprar as mercadorias, já que estava no auge da sua industrialização. Porém, os setores das leis agrárias brasileiros eram contrários a essa ideia, porque eles precisavam da mão de obra escrava para poder realizar suas atividades agrícolas, que era sua fonte de lucro. Por muito tempo, o Brasil conseguiu desviar as pressões inglesas. Porém, em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen, que era uma lei que permitia que ela interceptasse navios carregados de escravos que fossem para o Brasil. As pressões inglesas aumentaram ainda mais depois de alguns incidentes no litoral, que fez com que o governo imperial brasileiro se posicionasse em relação ao tráfico de escravos e abolisse ele em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, acabando de vez com o tráfico de escravos no Brasil. Após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, o debate sobre o fim da escravidão ficou cada vez mais comum no Brasil. Na década de 1870, o movimento abolicionista, que ia a favor do fim da escravidão, ganhou força. Era formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, como escritores, políticos, ex-escravizados, os próprios escravizados e até imigrantes europeus. Normalmente, se organizavam em clubes e setores abolicionistas, que eram separadas em 2 reuniões, as masculinas e as femininas. Eles combatiam o sistema, pois diziam que era contra a lei da liberdade que existia no Brasil. A partir dali, eles compravam escravizados e faziam abaixo-assinados pressionando o governo para que criassem leis. Com o aumento da pressão para abolir a escravidão, em setembro de 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre, que deixava todos os filhos de escravizadas livres a partir daquela data. Porém,
o governo dava a liberdade do proprietário das mães que teriam os filhos escolherem entre usufruir do seu trabalho até os seus 21 anos ou receber uma indenização do governo em troca de sua liberdade. Porém, segundo os abolicionistas, não tinha nada falando sobre os escravizados mais velhos. Então, em setembro de 1885, o governo criou a Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravizados com mais de 60 anos. E, finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que finalmente aboliu a escravidão. A princesa assinou a lei pois seu pai estava viajando, e não deu nenhum direito para os escravizados e nenhum outro benefício nem para ela nem para eles, além de sua liberdade. A escravidão no Brasil durou cerca de 4 séculos e, como vimos anteriormente, os escravizados eram forçados a abandonar seus costumes, famílias e locais de origem para vir ao Brasil. Mesmo que esse regime tenha chegado ao fim no final do século XIX, ainda hoje vemos as cicatrizes que esse regime nos deixou. Bom, para combater os preconceitos e desigualdades que são consequências da escravidão, foram criados aqui no Brasil algumas organizações para combatê-los e tentar conscientizar a população brasileira sobre o racismo. Um exemplo delas é o Movimento Negro Unificado, que foi criado em 1970 e que busca mobilizar a criminalização racial e também almejam a valorização da cultura afrodescendente. O exemplo da luta atual do movimento negro é a aprovação de ações afirmativas. As ações afirmativas constituem-se em políticas de combate ao racismo e à discriminação racial. Elas podem ser compreendidas como um conjunto de políticas, ações e orientações públicas ou privadas. O seu objetivo é corrigir as desigualdades étnicas e raciais. As ações afirmativas podem ser aplicadas em diversas áreas, como na saúde, na política, na educação e no mercado de trabalho, pois a exclusão racial deve ser combatida todos os dias para que possamos superar as diferenças e desigualdades. Um exemplo de ações afirmativas implantadas no Brasil foi a criação da Lei nº 10.63903, que prevê a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira nas escolas do país.